O Goulart, ele tá só se ferrando, né, mano? Pelo amor de Deus. É cada coisa que a gente vê acontecendo com o Goulart. Primeiro rolou aquela parada do servidor do Discord do Goulart, que foi uma grande... Nossa, foi bagulho do mês inteiro, né? Tipo, lembra a galera falando do servidor do Goulart? Que era um servidor que tinha muitos problemas, inclusive, tá? Ou outros exposes que ele ficava tomando, a galera falando que ele falava merda no Twitter, porque ele falou algumas coisas, não sei o que. A galera enche o saco no Twitter, né? Pelo amor de Deus. E agora, basicamente, o que aconteceu com o Goulart foi o seguinte. O Goulart estava lá, de boas, assistindo provavelmente Domingo Espetacular na Record. Não, ele não estava, mas imagine a sua reação se você está assistindo Domingo Espetacular e a Record dá uma de Record para falar que jogos estão incentivando mortes e assassinatos e coisas do tipo. E aí eles falam... Ah, olha só esse vídeo aqui desse youtuber que fala sobre esse jogo, e esse jogo ensina a criança a matar os pais e uma parada assim, e quando você vê, é o seu vídeo que está sendo discutido. Como você se sentiria nessa situação? Pelo menos a Record se preocupou de borrar o nome do canal, borrar o vídeo do Goulart, borrar o YouTube também. Mas deixaram o título e quem entrar vê e clica e olha lá aquilo. E assim, eu não gosto daquele jogo que o Goulart fez vídeo, eu acho zoado pra caramba, eu acho bizarro pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, assim, mas, bom, cada um tem o seu gosto, né? E enquanto tá só nos joguinhos, nas brincadeiras, pode ficar na sua brincadeira aí, tá? Acho meio bizarro, acho meio estranho, acho que se eu conhecesse uma pessoa que gosta... Desculpa, se você gosta muito disso aí, eu acharia estranho, mas não é um bagulho que eu vou te criminalizar. Então eu não sou a favor dos argumentos que a Record usa geralmente para dizer que jogos de videogame são causadores de violência. Inclusive tem um caso que aconteceu aqui no Brasil da família Pesseguini. Poucas pessoas viram o que aconteceu depois. E eu lembro muito bem do Marcelo Rezende fazendo um bagulho mega clickbait, falando que o Assassin's Creed, ele ensinava a criança a matar e matar e matar. E aí falava um monte de merda de Assassin's Creed, inclusive só porque o garoto tinha foto do Assassin's Creed lá no Facebook. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, mano. Os caras começaram a descobrir que, na verdade, esse garoto, ele pode não ter matado os pais dele. E sim, os pais terem sido mortos por... Não os atuais, tô falando do antigo, do Pesseguini. Terem sido mortos por outros policiais corruptos, porque eles estavam fazendo denúncias e coisas do tipo, e que era estranho e irreal a ideia de que aquele garoto teria pego a arma e sabido utilizar uma arma e feito tudo do jeito que ele fez, né? E saído depois de casa, depois voltado e dado cabo da própria vida. Então, assim, tipo, é meio estranho todo esse tipo de situação, se você vai parar pra pensar, né? Mas, de qualquer maneira, acontecem esses tipos de crimes, assim, infelizmente, né? Isso é uma coisa que rola lá na gringa, rola aqui no Brasil. Felizmente, não é algo muito comum, mas aconteceu de novo agora. E aí, em vez dos caras olharem pra sociedade e falarem sobre todos os problemas, né? Sobre, tipo, como a gente tem uma sociedade que enaltece a violência como uma coisa normal. Inclusive, as pessoas falam que bater é bom, que bater ajuda e não sei o quê. E você tá, às vezes, batendo e criando um monstro, né? Às vezes você tá ali com uma pessoa que pode ter um desvio de psicopatia e você tá causando traumas e traumas em cima dessa pessoa que vão tornar essa pessoa um monstro daqui a pouco, entendeu? Inclusive, só o fato de você bater numa criança, que muita gente acha que é a melhor coisa do mundo, bater numa criança, já, tipo, além de ser uma situação de covardia, não disciplina nada, porque aquilo cria, na verdade, um adulto inseguro, um adulto frágil, um adulto que vai se esconder, um adulto muitas vezes incapaz, né? Aí, por exemplo, minha família, muitas vezes o pessoal fala, tem que bater mesmo, não sei o quê, blá, 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 e eu olho pra pessoa que tá adulta e penso, poxa, mas você tem vários bugs e problemas aí, né? Então, tipo, você fica falando isso, que tem que bater, 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 mas... estranho isso, né? Você não é muito funcional. Às vezes dá vontade de falar isso, né? Tipo, pra que vai bater? Se você apanhou e você se tornou uma pessoa disfuncional, você quer tornar o seu filho disfuncional também? E é sobre aquilo, né? Tipo, sobre a forma que a gente vê o mundo, né? As pessoas, elas não conseguem entender pra fora disso. Por sorte, a minha mãe, ela nunca me bateu muito e também nunca teve essa ideia de ideologia de vamos encher de porrada, de bordoada ali aquela criança pra ela se desenvolver e no final das contas, na verdade, é o contrário, né?
Então, tipo, a gente vive numa sociedade que enaltece isso, uma sociedade que enaltece muito da violência. E eu acho que se a gente vai olhar para os problemas que a gente tem hoje e dizer que a culpa é dos jogos de videogame, a gente só tá buscando um culpado mais fácil, porque o jogo tem violência, o videogame ele tem lá tiro e outras coisas mais, o filme tem tiro e outras coisas mais, a novela tem tiro e outras coisas mais. Só que eles não vão olhar pra si mesmos também, né? É muito fácil pra Record pegar e falar que a culpa é do jogo de videogame porque eles não produzem jogos, mas eles fazem novelas, né? E eles já fizeram várias novelas com violência, coisas sexuais e outras coisas mais. Então, quando eu paro e olho pra isso, eles tratam temas pesados na novela. E vamos ser sinceros, o videogame ele não atinge tantas pessoas quanto, por exemplo, a novela vai atingir. A novela atinge muito mais gente, claro, muito mais gente do que o videogame vai atingir. O videogame no Brasil é só um nicho pequeno por causa do preço caríssimo dos jogos. E a maior parte dos jogos, eles nem são jogos de violência, se você for parar pra pensar. Os jogos tem o Mario, tem o Kirby, tem o Yoshi, você pode jogar no emulador que é barato, qualquer criança pode ter acesso a isso, tem o Sonic. Não, você não precisa jogar GTA. E vamos ser sinceros, uma criança de 5, 10 anos não deveria estar jogando GTA, jogando um jogo de guerra muito complexo. Se a criança está jogando isso, muito é da responsabilidade dos pais também, não concorda comigo? Quando eu era pequeno, eu jogava todo tipo de jogo, ninguém ligava. Eu jogava, acho que com 7 anos eu jogava muito 007. Saía dando tiro lá, fazendo coisas cabulosas no 007 GoldenEye. Que inclusive tá rodando aqui o Army Man Sard Heroes, que também é um jogo que eu joguei quando era criança, né? E assim, joguei muitos jogos violentos, ninguém ligava, ninguém se importava e nunca mudou muito minha perspectiva. Inclusive, muitos dizem que você jogar jogos violentos te deixa mais pacífico por algum motivo. Sei lá, nunca pesquisei e nem fui adentro disso para chegar a uma resolução melhor, né? Mas você vê, né? Às vezes é muito da família. Inclusive, muita gente fala que é cruel você culpar a família por isso. Mas, cara, quem que você vai culpar por algo assim? Tipo, imagina que eu tenho uma semente que eu jogo, começo a plantar ela e ela vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver da forma que eu estou regando ela, não concorda comigo? Então, não dizer que a culpa é da família é complicado. Você quer dizer que a culpa é da flor que está crescendo? A culpa nunca é da flor, a culpa nunca é da criança. A criança jamais deve ser culpada por alguma coisa que ela fez. A culpa é sempre da família, é sempre. Por mais que a criança ela tenha desvios, ela pode ser psicopata, coisa tipo, essa criança ela é muito encapetada. Aí você vai ver, por que aquela criança é encapetada? Eu trabalhei em escola no final da faculdade. Eu fiz vários estágios, né? Teve um estágio que eu fiz numa escola que, tipo, mano, a escola parecia uma cadeia. Uma escola, tipo, em Jandira, né? Nossa, saudades de Jandira, hein? Morava em Jandira. E a escola, ela parecia uma cadeia, mano. Tipo, era uma escola que era grade. O famoso Termudo Lessa lá em Jandira. Quem é de Jandira vai saber. E, mano, lá eu vi as crianças e, tipo, a gente conversava com as crianças, né? E tinha as crianças mais problemáticas, essa que a gente ia conversar, entender. E caraca, mano, essas crianças, elas, tipo, tinham famílias disfuncionais, problemas, às vezes não tinham família. E às vezes essa raiva, esse negócio, essa briga, essa questão de ficar brigando, de ficar buscando, sei lá, atenção a todo custo, de ficar fazendo zoeira, bullying e tal, tudo isso reflete, muitas vezes, numa família disfuncional. Quer dizer que uma criança que esteja numa família 100% estruturada vai ser 100%? Não, nem sempre. Pode ser que a criança ela tome as suas decisões, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas vamos dizer que 90% das crianças de família funcional não vão para o caminho obscuro, vamos dizer assim. Enquanto as crianças que estão numa família disfuncional têm muito mais chance, não 90% ou 100% de chance de serem pessoas que vão dar problema, mas vão ter algum tipo de dificuldade ou vão expressar isso em algum tipo de comportamento, entende? E isso é culpa da família na maior parte das vezes. Sim, a gente decide o que a gente faz, mas tem que entender que é a nossa responsabilidade como pais e como tutores, muitas vezes, né, de cuidar, de ajudar e entender que o que a gente está fazendo vai refletir naquela criança. Então, e vai refletir e muito, porque assim, se você pega e vai, sei lá, mano, construir uma parada, entendeu? Tudo que você coloca na base, tipo, você está fazendo uma torre de areia, entendeu? Tudo que você faz na base da torre vai definir o que vai estar lá em cima da torre.
Então é muito importante que você tenha uma base forte. Quando você vai construir uma casa, você não se preocupa com a base que você está construindo? Se você construir no lamaçal, a sua casa vai afundar, vai estragar. Você tem que pensar bastante na base, fazer as sapatas direito, pensar em impermeabilizar o solo para não ter infiltração. Enfim, tem muitas coisas que você tem que se preocupar. A parte mais importante da sua obra é sempre a base, a estrutura. E a mesma coisa vale para a criança. Então, se você vai lá na base e você estraga a base da criança, independente de, me arrependi quando a criança estava com 5 anos e agora você é um bom pai. Aí já é tarde demais, porque você já causou esse estrago e isso vai definir a vida dessa criança pelo resto dela, entendeu? E principalmente se for uma criança que tem algum tipo de transtorno mental, que é justamente esse o problema. A criança tem o transtorno mental e o pessoal tá cagando pro transtorno mental da criança, tá só falando, foda-se. E aí acontece uma situação dessa, infelizmente, né? Então é muito importante a gente pegar e olhar para essas pessoas, cuidar dessas pessoas, entender as limitações dessas pessoas e sim, cara, tipo, dar amor, carinho, aceitação e não porrada, porque a criança pegou e fez uma coisa que você não quer. E culpar o jogo, pra mim, é uma idiotice. Então, a Record sempre sendo idiota, como sempre, né? E colocando o youtuber no meio. E nesse caso, sinceramente, eu acho que não é um bagulho que vai afetar muito o Goulart. Porque eles borraram, eles colocaram tudo, só colocaram lá pra ilustrar. A mesma coisa o Goulart faz também pra ilustrar, né? Então, meio que a Record dessa vez, ela fez o contrário do que ela estava fazendo e resolveu dar uma de youtuber de opinião e usar imagens de youtubers para ilustrar o que eles estão falando. E óbvio, ninguém quer estar sendo vinculado a uma situação de crime desse tipo, né? E nem falar sobre o manual de como vai assassinar as pessoas. Pelo amor de Deus. Colocar o fato do vídeo do Goulart lá também é meio de mau tom pra caralho, porque o Goulart fala, né? Então ele faz a narração. Aí eu não vou dizer que o Goulart tá errado de fazer um vídeo de um jogo escroto, sendo bem sincero. O próprio Goulart falou que o jogo é escroto. Se o Goulart acha o jogo escroto, por que ele fez um vídeo disso, né? Bom, não sei, sinceramente, aí é com ele. Mas, de qualquer maneira, é bizarro. Bizarro demais. E o jogo não é de bom tom também, mas não é a culpa, não é o resultado pra esse crime hediondo que aconteceu. Até porque tanta gente jogou esse jogo, né? Então, por que você vai dizer que a culpa de um crime é do jogo se várias pessoas jogaram e não cometeram crime, né? Tem outros padrões aí que tem que ser seguidos. Então, mais um dia da Record sendo a Record, internet sendo a internet, tudo acontecendo do jeito que a gente tá acostumado a acontecer. E dessa vez eu acho que não vai dar em nada, sendo bem sincero, mas é paia, né? O Goulart vai processar, eu imagino. Forças aí pro Goulart, que dê tudo certo e que a Record seja penalizada de novo, tenha que dar grana. Na verdade, eles devem estar tendo que dar bastante grana, né? Porque, veja bem, eles basicamente fizeram, né, a lição de casa dessa vez. E, pô, sabe qual foi o pior dessa história? Foi no Domingo Espetacular. Nem foi naqueles programas de sensacionalismo escroto policial que eles fazem. Foi no Domingo Espetacular. Assim, eu não sei quais são os números da Record, mas imagina 10 milhões de pessoas vendo sua imagem vinculada a um crime hediondo bizarro que aconteceu no Brasil, né? Ninguém merece, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.